Império Romano está ruindo, o que que o Papa mais próximo ali primeiro eles tentaram a questão de unificar a fé novamente por Jerusalém. A retomada, século XIII, Papa Urbano, né, século XIII? Estou na dúvida agora, perdão, não sei se é século XI ou XIII, mas vamos lá, depois eu vejo isso aqui. Então vem o Papa Urbano e cria as cruzadas, o exército de Cristo, né, para tomar Jerusalém dos árabes, os filhos do Islã, né? Então cria-se esse exército, dá poderes enormes para eles. Esse exército cresce, é um exército independente. Por outro lado, era o braço também do Vaticano no sentido de qualquer coisa na Europa. Só que esse exército tornou-se muito poderoso e esse exército passou a ter dinheiro. Aí entra a questão. Por que a história ela tem que ser revisionada? Porque a gente fala de Illuminati, aquela coisa de os iluminados. Então você vai ver o seguinte: o Papa Urbano, quando ele faz isso, ele entra criando os cruzados e depois criando a Companhia de Jesus. Por quê? Na verdade, os cruzados, quando cresceram e começaram a ter uma certa independência por ter muito dinheiro, templários, tá? Por ter muito dinheiro, e começaram a se tornar independentes do papado, independentes das ordens que se obtinha, de Roma, criou-se uma companhia para justamente, criou-se um grupo para exterminar os templários. E aí, daí vem a história até de Portugal, né? Portugal nasce a partir justamente de muitos que foram se abrigar naquele território costeiro ao Oceano Atlântico da antiga Espanha, né? E o Porto de Cáliz, Porto Cáliz. Então, mas aí é outra história. Nasce Portugal com uma riqueza grande, justamente que vem. Mas como é que funciona isso? Funciona com, primeiro, a destruição ou a pulverização desse grupo. E em Portugal passa a ser uma das grandes bases do catolicismo junto com a Espanha. Você acha que isso é à toa? Não, não é à toa. Porque no momento em que nasce o país, ou nasce, consolida-se verdadeiramente Portugal, você vai ver que Portugal está sobre a égide do catolicismo de uma forma profunda. Claro que depois sofre uma série de invasões, que aí entra as invasões otomanas, as invasões maometanas, por isso que você tem a cidade de Fátima, que é filha de Maomé. Você vai ter uma porção de cidades, que vão ganhar nomes, inclusive é, em homenagem a esses personagens que ficaram durante séculos ali na Península Ibérica. Então vamos compreender o que acontece. Roma, ao ver que está deflagrando o seu império, ela faz acordos com Alemanha, Germânia, faz acordo com a própria Itália, porque o Vaticano, entenda, quando a gente fala de Vaticano, é um estado dentro da Itália, dentro de Roma. Então faz um acordo com a Alemanha, Inglaterra, a Europa, a Itália, não preciso falar Portugal e Espanha, entre outros países ali na Europa, ok? Para quê? Para que o poderio do restante do mundo, preste atenção, estou falando de Europa, gente, não tô nem entrando ainda em questões Illuminati, por enquanto só estou te explicando como é que funciona isso a partir do final do século, da Idade Média, entrando no século XVI, XVII. Então, a partir desse momento, há um acordo com o Vaticano para que não se perdesse o poder mundial. Lembrando que as Américas ainda não estavam consolidadas, lembrando que ainda a Austrália, Oceania não está consolidada. Então, vamos pensar assim, em termos de Inglaterra, a China, o Japão, a Coreia, a Índia, o Cazaquistão, estão descobertos já, com certeza, já existem há muitos anos e todo mundo já tem histórico, os europeus já falam sobre esses países, até porque a vinda no Brasil é justamente a tentativa de achar um novo caminho para as Índias. Então vamos lá, para não se perder o poderio africano, Oriente Médio, né? Não perder o poderio europeu, não perder o poderio asiático. Então o que acontece? O Papa reúne com os grandes imperadores e isso dentro de um contexto de pós-reforma, vamos entender isso, o enfraquecimento do Império Romano Católico no sentido espiritual
é ruído por Lutero, e a reforma já estava acontecendo há mais de 100 anos, tá, gente? Lutero, na verdade, ele acende, olha só, Lutero só acende o pavio, mas na verdade John Hus, há 100 anos atrás, há 100 anos antes de Lutero, já havia profetizado que viria um cisne belo de Deus, porque John Hus era chamado pela sua voz, voz de ganso, voz de pato. E aí o que acontece? O Lutero, quando desencadeia lá em 1517, 1525, esse período em que vem a reforma e vai crescendo, então ele tem que dividir o poder, porque estava notório que a questão da reforma era uma insatisfação espiritual, financeira, política, e que isso ganharia vultos, como já estava em Genebra, já estava o calvinismo. Então, vamos entender, crescendo isso. Então, o que o Papa faz? Ele chama, o Vaticano chama as suas lideranças de países, os príncipes, os reis, os nobres, e faz um pacto com eles, um pacto de divisão de poderes. E aí você vai ver justamente essa questão que estava aqui no outro slide, onde você vê lá em cima, 1, 2, 3, de baixo para cima é a quarta, entre os Illuminati, você vai ver ali ó, o sinal do corpo de Cristo da Igreja Católica, junto com os Skull and Bones, junto com as maçonarias, junto com os Illuminati, aquela coisa toda. Então, o que nós temos aqui? Uma divisão do mundo a partir do século XVI. Ou seja, entre o Vaticano. O Vaticano ganha o que com isso? Ele tem um banco próprio, tem um Estado próprio, e já notou? O Vaticano é respeitado como um Estado dentro da Itália. Todos os povos chancelam o Vaticano. O Vaticano ficou calado na questão de hitleriana. Por quê? Porque, na verdade, quando Hitler se levanta, ele se levanta de uma insatisfação nacional, nacionalista. Por que o pessoal acusa o Bolsonaro de nazi? Por quê? Porque o nacionalismo que a gente está tendo como brasileiro é algo que a gente recuperou depois dos anos 60. Até os anos 60 tínhamos alguma coisa de... Eu me lembro dos anos 80, a gente ir para o pátio da escola, cantar o hino nacional, a gente sabia o hino da bandeira, o hino da independência, ou seja, pelo menos 4 hinos cívicos nós sabíamos. Brava gente brasileira, onde vá temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, já podeis dar pátria, ó filhos. Ou seja, hino da independência, salve lindo pendão, o hino da bandeira. Então você sabia o hino da república, e você sabia pelo menos 4 hinos cívicos. Por quê? A chancela era militar. Acabou-se isso, então nós vamos entender que essas questões que nós vemos, né, que nós sabemos, são questões que batem e vêm para uma questão de controle, ok? O Vaticano faz o quê? Ela tem um Estado reconhecido por todos os outros estados. E o Vaticano tem uma coisa que ele é, se você não sabe, o Vaticano ele é o escoador dos bancos centrais. O Banco do Vaticano é um escoador do Banco Central de todos os países, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, do Brasil, da França, da Itália, ok? Porque esse é o acordo de manutenção de poder. E é claro, acima disso, você vai ter as famílias. Um dizem 13, outros dizem 5, 17, outros dizem 22, 25. Aí a quantidade de famílias, a gente depois pode ver isso aí mais a miúde. Mas essas famílias, né? Essas famílias que comandam o mundo. E tem sentido, não é uma teoria da conspiração. Por que não é uma teoria da conspiração? Porque verdadeiramente, quando quiseram globalizar o mundo, qual era na prática a intenção de globalizar o mundo? A intenção de globalizar o mundo nessa época era dar controle justamente para os países mais novos e controlar o que? As revoltas, as revoluções, as guerras civis, as independências. Então, a partir desse momento, a partir do século XVI e XVII, os anos 1600, 1700, aí começa o quê? O grande controle. As expedições, por exemplo, você acha que quando Portugal vem aqui, Portugal já chega aqui com padre, já é rezado missa, já chega aqui trazendo, ou seja, não perdeu o seu imperialismo. Então vamos compreender que esse momento do Vaticano de manter poder, e manter até hoje,
Então ele está dentro dessa estrutura, sim, faz parte dessa estrutura, sim, a estrutura chamada Illuminati. O que são os Illuminati? Os Illuminati são estruturas governamentais de influências. Não, entenda, as pessoas mais poderosas do mundo, elas não têm cargo político. Elas não são presidente, elas não são governadoras, elas não são deputadas, elas não são vereadoras, não são prefeitos. Não! As pessoas mais poderosas do mundo nem aparecem, elas não gostam de de cargos eletivos. Elas não querem, porque elas criam seus governantes. Ela cria seus deputados, ela cria as empresas, ela cria um modo de comandar. E aí faz o quê? O fantoche. O fantochezinho. Vocês estão entendendo isso? As marionetes. Elas não precisam concorrer a eleição nenhuma, elas têm dinheiro demais. Elas compram os países. Porque, olha só, o que adianta ter um presidente e não ter emprego? O que adianta ter um governador e não ter indústria? O que adianta ter um deputado se você não tem pessoas no local para você fazer leis? Entenda. Você quer trazer vida a uma cidade? Planta 3 indústrias, abre uma estrada. Agora, quem é que está mantendo isso e quem começou isso? Quem? A turma que tem dinheiro. Então, as 13 famílias são as famílias que elegem um lugar para fazer seu ou destruir, que é o que está acontecendo agora. Argentina, Chile, Colômbia, não vou nem falar Venezuela, esquece Venezuela por enquanto. Preste atenção nesses países. Eles estão fragmentando em torno do Brasil. Você entende? Quem você acha que fomentou o Foro de São Paulo? Lula? Fidel? Maduro? Não. Quem forja isso são essas pessoas que estão muito além, que pegam seus jatinhos e vêm secretamente ao Brasil.